Oi, oi, gente. Bora então pintar Girls Moments. Esse daí eu confesso pra vocês que é o segundo livro preferido meu, porque o primeiro é o Bob Goods, né? Não tem jeito. Mas eu amo demais esse livro. E tem tantas pinturas pra pintar que eu fico empolgada, eu quero pintar todos logo. Eu escolhi esse desenho porque eu quero fazer uma pintura um pouco mais simples, com alguns efeitos, né? Por exemplo, o efeito aí da madeira, que eu comecei fazendo aqueles riscos que todo mundo sabe fazer, né? Você começa fazendo os risquinhos e depois você volta preenchendo ali os espaços com as mesmas cores, com as mesma cor, para poder ficar com aquele marronzinho, né, de madeirado. Enfim, a gente vai fazendo isso daí por toda a madeira que eu fiz. Ó. E aí eu fui fazendo de novo mais uma vez para dar aquele efeitinho. Vocês podem ver que fica com aquele efeitinho de madeira, né? Feito isso daí, eu vou com o meu cinza e vou começando a fazer aí os detalhinhos da casinha. Gente, eu comecei a acelerar o vídeo porque esses tempos atrás eu comprei uma caneta avulsa da Touch com uns tons de marrom que eu não tinha. Quando eu cheguei em casa, a numeração era a mesma. Eu pensei que eu tinha comprado repetido. Porque no momento eu não sabia que a loja vendia as touch soltas, né? As cores. Então eu fui por olho. Fui pra eu imaginar mesmo que eu não teria aquela cor. E no final, as duas são os mesmos números, são os mesmos nomes e tem as mesmas. Não, e tem cores diferentes, gente. Então a gente não pode ficar indo por referência de número, a não ser que seja da mesma marca. Enfim, por exemplo, tem a tal da Touch Jet e as outras Touch e outro nome lá esquisito. Se não for a Jet que a menina tá, tipo, falando pra vocês, então a cor vai ser diferente, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso. Porque quando eu vi, a cor era diferente. Enfim, então eu dei uma acelerada no vídeo, não foquei tanto em mostrar um número ou o número da caneta, né? Gente, eu amei fazer esse efeitinho da tulipa, olha isso. Peguei um rosinha escuro, fiz as laterais ali. E eu peguei um rosinha mais claro e coloquei ali no meio das tulipinhas. Eu achei que ficou bem bonitinho, ficou um degradezinho bem bonito. Aí eu pintei ali os galinhos. E aí eu comecei a terminar a parte de baixo da madeira, porque a pessoa que você não esquece de pintar alguma partezinha de algo que começou, não sou eu, né? Daí eu finalizei ali a parte de baixo, porque eu não tinha visto que era madeira também. Enfim, aí, gente, o meu pesadelo ia começar e eu não sabia. Fui inventar de colocar aquele. Como é que chama isso? Esqueci. O regador. E de xadrez. Mas, gente, o xadrez a gente faz quando os desenhos são pequenos, com aquelas canetas mais finas e não as touch. E daí a criança foi lá e começou a fazer com a caneta touch. E aí começou a ficar um negócio horrendo. Horrível. E ainda tentei terminar para ver como é que ia ficar, porque a gente tem que confiar no processo, que nem todo mundo fala. Porém, não deu certo. Daí que eu fiz? Passei por cima tudo novamente. Só que assim, ficou bom. Ficou um regador um pouco mais escuro, um azul mais escuro. Mas tá, né? Melhor do que o que tava antes. Então é assim, a gente erra, a gente conserta. Depois a gente aprende, né? Aí eu vou mostrar pra vocês a forma correta de fazer um xadrez em desenhos pequenos, em desenhos menores. É... Ai, gente, eu passei uma raiva com esse regador. Que eu tava tanto querendo um regadorzinho xadrez azul. Que eu só fiquei na vontade, né? Mas tá bom. Aí terminei ali nos detalhinhos da pá. Da pá? É só uma pá? É uma pá. E aí sim, olha o jeito correto. Entendeu? Com uma canetinha mais fina, né? Vermelhinha, ó. A gente faz esse todos deitados, depois todo de pé, para virar um xadrezinho. E aí, que gracinha que ficou, né? Totalmente diferente do regador. Aí eu ainda continuei com a saga do loiro.
deixar amarelinho, porque eu acho que dá um destaque, né? Porque atrás era madeira, então se eu colocasse ela marrom, de cabelo marrom, acho que ia ficar meio apagada. Pintamos aí a cor de pele na pele dela, na perninha. E assim a gente vai, né? A gente vai pintando tudo. Um azulzinho, porque eu queria uma cor bem... Uma cor... Nossa, gente, olha, desculpa o barulho. Não sei se vocês estão vendo, né? É o meu filho aqui brincando no quintal. Então, eu decidi pegar um azul bem chamativo, bem forte. Pra dar um contraste, né? Em toda essa madeira que tá atrás dela. E um rosinha. Também pra dar um colorido. Porque eu queria fazer ela bem colorida. Inclusive, as florzinhas eu decidi também colocar numa cor roxa. Que também são cores diferentes. Pra dar uma contrastada. E ali, ó. A vaselinha. Na cor de telha, na cor de terra. E eu fiquei pensando nos patinhos. Porque pra mim, pato é branco. Eu fiquei muito na dúvida de deixar eles brancos. Porque, né? Ia ficar sem pintar. Porém, olha lá, o gatinho eu coloquei laranjinha mesmo. Porém, gente, depois eu vou mostrar o que eu fiz. Fiz os detalhinhos ali da alcinha. Coloquei um marronzinho ali, fiz uma luva rosa. Também coloquei umas bolinhas, umas pintinhas ali, de cor rosa, com as canetas finas, tá, gente? Por favor. Pra não fazer o mesmo erro que o meu. A não ser que a sua caneta seja fina, né? De ponta fina. Aí dá certo também. Aí fiz um charminho ali, coloquei um rosinha mais claro no saquinho. Um begezinho também. Aí já aproveitei e coloquei ali na alça. E aí os patos, gente, eu fiz do jeito que eu achava que era pra ser mesmo. Que é os bicos e as patinhas ali laranja. Continuando, né? Eu fiquei muito na dúvida qual cor que eu ia usar na graminha. Mas aí eu acabei indo por esse arbusto porque eu tava muito na dúvida se eu fazia um matinho normal, comum ou com efeito. Enfim, aí eu fui nesse matinho aí, coloquei em volta um verde mais claro. Gente, tá dando um lapso de memória aqui que eu vou falar. Um verde mais escuro por dentro. E depois, gente, eu volto com o mais claro pra fazer o degradê, tá? Porque essas canetas todas são assim. Elas não são igual aquelas outras mais caras, que logo quando você põe já se mescla com a outra, que, nossa senhora, maravilhosas, né? Deve ser. Não. Aí as todas também a gente pode conseguir, só que aí a gente tem que voltar com a cor clara e dar uma passada ali, ó. Pra fazer toda essa mesclagem, né? Nem sei se a palavra existe, mas é assim. Olha lá, ó, pra ficar bem mescladinho. Nossa, eu amei o efeito aí do matinho. Aí eu coloquei as folhas com verdinho clarinho. E a flor, gente, por dentro no miolo, eu coloquei um vermelho mais claro. E em volta eu queria colocar um vermelho mais escuro. Porém, acabou ficando tudo da mesma cor. Não sei por quê. Porque esse 15 aí, ele é mais escuro. Mas acabou que não deu muita diferença. Mas tá bom, ficou vermelhinho, tá ótimo. Aí a graminha, decidi então colocar um mais claro. Ai, gente, não foi na graminha não, agora eu comecei a pintar a botinha. Ai. A botinha, coloquei ali cores neutras na bota, porque já tava ficando muito colorida. Ai, às vezes eu me perco. Eu esqueço aí os processos que eu tinha feito com a pintura. E a botinha, esse número 1, na verdade, não é marrom, ele é um vinho. Só que não sei por que ficou marrom, mas tudo bem. Aí sim, gente, eu acho que eu vou na parte da graminha, né? E aí eu opto por uma grama mais clara, um verde mais claro. Pra dar um contraste. Olha eu mostrando ali o meu gabaritinho, né? Então eu peguei essa cor aí, eu nunca tinha usado na graminha. Exatamente por ele ser mais claro. Mas como a gente tinha uma área um pouco grande, evita de ficar manchado também, se você optar por cores mais claras.
Então eu optei por essa cor, esse verdezinho aí. Aí a gente vai fazendo ali toda a área. Sem pressa, né? Porque se borrar, ai meu Deus, é uma dor de cabeça. E a gente vai pintando. E nessas áreas assim, eu costumo usar a ponta mais grossa. Porque você tem mais firmeza e você consegue distribuir mais a tinta quando tem áreas maiores, né? Aí você vai virando a caneta. Então você vai usando melhor ela. A de ponta fina eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Então eu já vou com a ponta mais grossa, a ponta chanfrada. E pronto, lá só troquei a ponta da caneta pra colocar naquela área que tava bem apertadinha mesmo entre as patinhas ali. E aí embaixo eu quis mesclar com duas cores pra ficar um degradezinho, não ficar tudo muito chapado aí. Até porque eu não ia fazer efeito na graminha. Então eu coloquei um verde musgo. Não sei que cor que é essa, mas é o 41. Dessa marca aí, viu, gente? Dessa caneta minha, que se eu não me engano é a Stickit que fala. E um begezinho. Pra dar uma mescladinha também. Então você sempre coloca a cor clara depois da cor escura pra poder fazer um degradê. Aí eu voltei com a mesma cor de verde pra gente poder fazer a sombrinha. Ficou muito sutil, talvez eu poderia ter colocado um verde mais escuro. Mas tá bom. Deu pra notar que é a sombra aí dos patinhos, a sombra dela ali, né, da botinha. Então acho que dá pra ver bem, né? Eu tentei ainda passar mais uma vez, mas não ia dar muito resultado. Aí sim a gente finaliza com a caneta branca. E eu amo finalizar com a caneta branca. Eu acho que dá todo o charme, dá todo o detalhe. Nossa, é uma das partes preferidas minha, é quando eu termino o desenho e começo a dar vida ao desenho com a caneta branca. Eu ainda vou trazer um vídeo, acho que do Bob Goods, só com as cores mesmo, sem usar a caneta branca. Minha mão vai coçar pra usar, mas eu não vou usar. Eu vou me desafiar porque eu amo realmente usar a caneta branca. Mas aí eu vou escolher um desenho onde que eu acho que não vai ter tanta necessidade de usar ela. Enfim, terminei fazendo os pontinhos ali na graminha, pra não ficar sem graça, né, também a graminha. E finalizei com os detalhezinhos ali, que pra mim tava faltando ainda, né, que nunca é demais a caneta branca. Fiz uns rasgadinhos no macacãozinho dela, porque eu amo fazer esses rasgadinhos quando tem macacão. E, nossa, gente, eu brinco muito com a caneta branca, por isso que às vezes eu pulo essa parte e acabo mostrando só o final. Mas nesse vídeo eu quis mostrar mais detalhadinho, né? Como que eu coloco, aplico a caneta branca. Inclusive, eu tenho que comprar outra, porque essa daí já tá acabando. A tinta já tá ficando lá embaixo. E ainda bem que a caneta branca, pelo menos aqui na minha cidade, ela não é tão cara. Se eu não me engano, nessa daí eu paguei acho que 10 ou 11 reais. Assim, não é tão cara. É cara, mas assim, quis dizer, né? Ah, aí, olha, que lindo que ficou. Eu até cortei o que eu ia falar, mas olha. Eu até que gostei, achei bem simples. Confesso que eu gosto de uma pintura com mais efeito, mas eu amei demais, gente. Enfim, o vídeo tá acabando, não tem como eu falar mais coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei muito pintar essa segunda página com vocês. E viram outras aí. E a próxima desse Girls Moments eu quero colocar muitos efeitos aí. Então se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo, gente.